Daniel 4, a partir do verso 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária riqueza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Qual é o exemplo que nós temos de soberanos? Quais são os soberanos que reinam hoje na terra? Nós temos a rainha da Inglaterra, nós temos o rei da Espanha, vou citar apenas esses 2 exemplos. São soberanos que mantêm a coroa, no entanto, não têm poder nenhum. Eles ocupam apenas um poder figurativo e dispendioso, sai muito caro, mas é uma maneira, acostumaram e mantêm, então, é mais por aparência. Tem muitos outros exemplos de ditadores que impõem a soberania, eles querem mandar, mas eles ficam no trono ou ficam no governo enquanto eles são apoiados pelos militares ou uma quantidade muito grande de pessoas que pegam em armas e os apoiam. Mas tão logo eles perdem esse poder, esse apoio das pessoas, eles caem e outro toma o seu lugar. Aí então é uma soberania passageira, é uma soberania que é opressora. Soberano de fato é aquele que manda, é aquele que decide sem ninguém poder contradizer, é aquele que é dono das pessoas. O soberano, ele manda matar, ele dá o direito de viver. O soberano, a palavra soberana, ela leva ao entendimento de alguém que tem todo o poder de decisão, como eram as monarquias absolutistas no passado, onde o rei mandava, desmandava, fazia, e ele estava acima da lei. A lei, ele que fazia a lei. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, os homens de Israel chegaram para Samuel e disseram: nós queremos um rei que vai adiante de nós a batalha, porque todo mundo tem. E aí então Samuel chegou e disse, juntou o povo e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corra diante deles, e aí depois vai dizer isso, e porá as suas filhas, isso, e vai mandar em vocês as terras lhe pertencer, vai lhe pertencer, e aí também ele vai pegar do fruto da terra que você produziu, para sustentar os grandes, e aí coloca tudo isso. Chega a ser assustador o fato de ter, então, alguém que é um soberano, homem soberano sobre nós. O grande problema é que os homens, por natureza, são injustos. E os homens que vão juntando poder,
eles, para manter o seu poder, eles vão pisando cada vez mais nas pessoas. Eles vão submetendo as pessoas, e Samuel também avisou: naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá. O rei injusto faz sofrer os seus subordinados, e eles nem ao menos podem reclamar, porque o rei tem poder. No texto que nós acabamos de ler, nós temos um rei que pensava de si mesmo que era soberano. Ele achava de si mesmo que ele era até um Deus. Ele tinha muitas pessoas sob o seu governo, pessoas que fariam tudo por ele, se curvavam diante dele, e ele podia fazer o que quisesse. Porém, esse texto que nós lemos, o capítulo 4 do livro de Daniel, ele vai falar desse alguém que é maior do que os reis. Ele vai falar de um soberano que está acima e que Nabucodonosor conheceu. O trono pertence a Deus. Foi isso que Nabucodonosor teve que descobrir na prática. O Deus, ele detém todo o poder. Ele coloca rei, ele tira rei, ele mantém um soberano, ele levanta outro para o lugar do soberano. Deus deixou claro: Nabucodonosor seria penalizado pela sua arrogância até que reconhecesse a existência do verdadeiro rei. Então, nesse momento que ele reconhecesse, o soberano recolocaria de volta no trono, mostrando que ele é o verdadeiro Senhor de todos. Nabucodonosor somente se assentaria no trono de volta se reconhecesse a soberania de Deus. Então, esse será o nosso tema: Deus, o soberano sobre toda a criação. Meus irmãos, esta é uma lição que temos de aprender para nós vivermos como crentes. Nós temos de aprender que Deus é soberano e Ele faz na tua vida o que Ele quer. E você deve ficar feliz por estar debaixo de um soberano que manda, que decide, que dirige a tua vida. E a gente vê, por exemplo, Deus enriquecendo a Jó, enriquecendo Abraão, Deus ao mesmo tempo deixando um mendigo pobre, doente, o mesmo Deus, mesmo povo, e Deus assim decidindo. Quem é que pode contradizer o soberano? Então nós viveremos bem e viveremos melhor como crentes quando nós aprendermos que devemos baixar a cabeça, ouvir a voz e aprender a obedecer os mandamentos daquele que é o soberano. Porque como seguidores desse soberano, nós devemos aprender a nos submeter a ele. Mas vamos aprender então as lições que esse texto nos dá. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós veremos que Deus ele pode humilhar ou exaltar a quem quiser. Versículo 14 diz: clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. É incrível como muitas igrejas propagam e falam do Deus soberano. Cantam cânticos: tu és soberano, e cantam e falam do Deus soberano, mas quando Deus permite que sofram calamidades, enfermidades, crises e coisas desagradáveis, aí não aceitam. Eu não aceito isso, Deus. Como que tivesse que aceitar ou não, como se pudesse mudar a vontade de Deus. Até no que se trata a respeito da salvação, eles falam: Deus é que escolhe sim, mas coloca na mão do homem. O homem tem que decidir, porque se o homem não decidir, vai frustrar os planos de Deus. É como se os perdidos é que escolhessem, é como se os perdidos é que se achassem. Não é o Salvador é que salva, é o perdido que se salva. Nabucodonosor era rei dos reis. Para ter ideia do poder que Nabucodonosor detinha naquela época, era muito mais do que o poder que os Estados Unidos hoje detêm. Alguns anos atrás, os Estados Unidos eram uma potência muito mais poderosa do que hoje. Mas, na época, Nabucodonosor, ele mandava sobre todos os povos da terra. Depois alguém se levantou e isso acabou. Mas, essa época, Nabucodonosor era o soberano dos soberanos entre os reis. Mas Deus queria fazer desse homem, que esse homem quebrasse o seu orgulho, porque ele precisava compreender a grandeza de Deus. Sobre ele havia um Deus, o Senhor de todos.
Deus avisou ao rei que derrubaria, como se corta uma árvore, jogaria ele no chão, espalharia os seus apoiadores, o deixaria humilhado. Deus faria com que o rei, no momento que decidisse, faria com o rei o que decidisse, no momento que decidisse, pois ele tinha autoridade. Veja, quando Nabucodonosor se exaltou, veja o que aconteceu. O rei foi lá, o texto que nós acabamos de ler, do versículo 30, e ele disse: não é esta Babilônia que eu edifiquei para a minha majestade. E aí então falava esse, quando do céu veio uma voz e diz: a ti, Nabucodonosor, já passou de ti o reino, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os homens e dá a quem quer. E o texto continua. Quando Deus chamou Elias, se vocês lerem lá, quando Deus ia recolher Elias para levá-lo para o céu, antes de Elias ir para os céus, primeiro ele passou em Damasco, e ele foi lá e ungiu, se não me engano o nome do rei era Rezim. Tinha um rei em Damasco, mas Elias passou lá para ungir outro, para mostrar que quem coloca, mesmo nos outros povos, quem coloca o rei é Deus. Passou também em Israel e ungiu o outro homem, não me lembro o nome mais, ungiu um outro rei que substituiria o rei que estava no trono. Por que Elias fez isso como seu último ato? Para mostrar que Deus é que tem os tronos nas mãos e coloca nele quem quer, porque o trono pertence a Deus. É isso que Paulo fala. Quando Paulo ensina a respeitar as autoridades, diz: não há autoridade que não proceda de Deus. O que está dizendo é: Deus coloca as pessoas para estar à frente das outras pessoas. Nós devemos honrar as autoridades, porque elas ocupam um cargo sob escolha divina, para desenvolver o interesse de Deus. Deus colocou lá. E se ele colocou, porque tem um propósito. E ainda diz: quem resiste às autoridades, resiste a Deus. Forte isso, né? Mas é. E ainda Paulo vai ensinar que todo mundo tem uma autoridade sobre ele. Ninguém é dizer: eu sou o dono da autoridade. Porque um é pequeno, tem alguém maior, mas tem o outro maior, tem o outro maior e tem alguém. E tem Deus que está acima de todas as coisas. Essas afirmações deixam claro que o soberano pode honrar a quem quiser e pode exaltar de modo como quiser. Mas há o outro lado também, que é verdadeiro. Deus, ele pode humilhar a quem quiser e na hora que quiser. Deus pode humilhar você se ele quiser. Deus pode pegar você e te levantar. Então você tem que estar disposto a procurar compreender a vontade de Deus e se deixar levar por Deus. Por exemplo, Deus pegou o jovem José do Egito e humilhou José e jogou lá na cadeia. Depois pegou o mesmo prisioneiro e colocou acima no poder lá do Egito. Deus pegou os amigos de Daniel, a quem ele tinha elevado, e jogou eles lá dentro da fornalha. Deus pegou Daniel, que já estava lá acima no poder da Babilônia, e colocou ele lá jogado dentro de uma cova. Ou seja, o mesmo Deus que pode exaltar, se ele decidir, ele pode humilhar. Lá em Êxodo 33, 19, diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Paulo repete a mesma coisa em Romanos 8, 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Essas afirmações reafirmam a autoridade divina para salvar e condenar, para abençoar, para amaldiçoar, para exaltar e para humilhar. Se ele não pudesse agir assim, livremente, Deus ele não seria o soberano. Se Deus, Vinícius, se Deus precisasse pedir a tua autorização para fazer qualquer coisa, ele não seria soberano. Se Deus tivesse que chegar na igreja e pedir: meus irmãos, o que eu posso fazer? Ele não seria o soberano. Então, a sua autoridade, ela seria restrita, limitada a respostas humanas. Mas não, ele pode fazer o bem ou o mal, ele pode trazer a paz ou a guerra. Foi isso que Deus diz lá em Isaías 45, 7. Diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Nós não vamos aqui entrar na discussão a respeito do dilema humano da criação do mal, porque esse texto não trata disso. Muita gente usa esse texto para dizer: Deus está dizendo que criou o mal.
Deus está dizendo que criou a guerra. Paz é o antônimo de guerra. Então, o contrário aqui não é o mal, mas o texto que está dizendo aqui, Deus, ele pode todas as coisas, ele pode fazer o bem ou o mal, produzir luz ou trevas, trazer a paz ou trazer a guerra. Ele decide o que fazer e a quem fazer, se o bem ou se o mal. Ele pode fazer o que quiser, porque ele é o rei e é soberano sobre todas as coisas. Na carta enviada por Paulo aos Romanos, no capítulo 1, 26, diz, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça. Entenda a ação divina. Deus criou o homem para adorá-lo, mas o homem resolveu adorar a si mesmo e se satisfazer a sua própria vontade. Por isso, Deus, que é livre para agir como quiser, entregou esses homens aos seus piores desejos, à sua perversão, deixando que sofresse a merecida consequência dos seus atos. Deus os humilhou, deixando-os cair. É Deus que nos mantém de pé, mas Deus decidiu que não manteria eles de pé, deixaria que eles sofressem as consequências. Os entregou às suas paixões e permitiu que destruíssem a si mesmos. Os homens perderam, então, a sua própria identidade. Não sabem mais o que é. Não sabem mais, agora não querem mais nem ter gênero. Querem tirar isso do jeito que Deus quer, agora criar do seu próprio jeito. Usando da sua autoridade, Deus retirou Nabucodonosor do trono. Fez o rei comer capim, enlouqueceu, correu para o mato. E ele assim viveu enlouquecido durante 7 tempos. Pode ser 7 meses, pode ser 7 anos, a gente não sabe. Mas vencendo o tempo determinado por Deus, Deus deu entendimento ao rei e restituiu Deus a Nabucodonosor ao trono. Diz, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, tornou-me a vir o entendimento. Vem de quem esse entendimento? Vem de Deus. E tão logo me tornou a vir o entendimento, tornou-me a dignidade, e eu louvei o nome de Deus, e os conselheiros vieram, e voltou a minha grandeza. Deus humilhou e exaltou. Fez a ferida e curou. Deus deu a humilhação e restituiu a glória. Ele fez tudo isso porque é soberano. Ele tem todo o direito de agir como desejar. E cabe a nós nos submetermos à sua vontade. Mesmo porque não poderemos fazer nada para mudar a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, nós veremos que Deus ele pode mover o coração dos seus para o bem ou mover o coração das pessoas para o mal. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem e passem sobre ele 7 tempos. O que Deus fez aqui foi tirar o coração de homem, de Nabucodonosor, e colocar no lugar dele um coração de bicho, de animal. Ele foi viver no campo, ele foi comer capim, ele foi viver como um bicho qualquer enlouquecido, viver no mato. E o orvalho do céu caía sobre ele, o cabelo cresceu, as unhas cresceram, virou um verdadeiro bicho. Agora vamos pensar na questão da salvação. O homem está perdido. Deus, para salvar o homem, ele tem de agir no homem. Ele tem que regenerar, ou seja, gerar de novo o coração, para que o homem então possa viver. Então Deus dá vida ao homem que estava morto, e esse homem não tem agora a capacidade de crer que algo tão maravilhoso foi feito por ele. O que Deus faz? Deus então dá fé. Alguém lê para mim Romanos 4, 9. Romanos 4, 9. Vamos lá, gente? Romanos 4, 9. O que aconteceu com a fé? A fé foi imputada a Abraão. Mas Abraão não é o pai da fé? Mas a fé veio de Abraão? Não. Efésios 2,
8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé foi imputada no coração. Isso é ação de Deus. Deus, ele me dá fé para que eu creia que ele me salvou e eu tome posse da salvação. É um instrumento. A fé é como o garfo que Deus te dá para que você possa pegar o alimento e trazer à boca. Você não vai enfiar a boca no prato. A fé é um instrumento que é dado por Deus para que você tome posse daquilo que ele fez. Estando cheio de pecado, o homem ele não pode usufruir da presença de Deus. Lá em Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus, de maneira que Deus não nos ouve. Uma pessoa em pecado, ela não tem coragem nem de orar. Normalmente a pessoa que está em pecado, ela vai se afastando, sentando no último banco, até que ela vai embora da igreja. Mas Romanos 2:4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Para ser salvo não precisa se arrepender. E quem é que te dá arrependimento? Deus. Deus te dá fé para que você tome posse da salvação. Deus te dá o arrependimento para que você atire o pecado da sua vida, para que você se aproxime dele. Então, ao estudar o processo da salvação, não é esse o tema de hoje, mas ao estudar o processo da salvação, nós vamos chegar sempre à conclusão que parte de Deus e não do homem a iniciativa que leva o homem a tomar posse da salvação que Deus efetuou. Sendo assim, Deus, em sua soberania, é que move o coração dos pecadores, naturalmente condenados, para o bem, para receber a sua salvação. Quando o homem diz, eu creio, é porque Deus preparou o seu coração, dobrou a sua vontade para que pudesse então fazer essa afirmação. Romanos 9:11-13 assim diz: ainda não eram gêmeos, nascidos não tinham praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito da eleição, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Uma vez eu fiz um estudo a respeito de Jacó e de Esaú, mostrando a diferença que faz ter a consciência do amor de Deus. Acontece que Jacó não tinha essa consciência ainda quando bebê. Para quem quer discutir aí o batismo de criança, tá? Vamos pensar nisso aí. Jacó e Esaú, eles não eram nem nascidos. Só que Deus amou Jacó. E como diz lá no Salmo 58:2, que nascem os ímpios e na sua concepção já se desvia de Deus, a alma, ou ela já é unida a Deus, ou ela já se aparta de Deus, na concepção. Mas como assim, pastor? O que um zigoto, qual a consciência que tem? Eu não posso explicar, mas a Bíblia diz isso. E Jacó, quando ele ia nascer, ele já nasceu agarrado ao irmão, porque ele queria a bênção, ele queria a primogenitura. Ele cresce sem ter essa consciência, ele vai lá e negocia com o irmão, porque ele quer o direito da bênção. Ele vai lá e finge ser o irmão para receber a bênção. E o irmão dele só, pai, o senhor não tem nenhuma bençãozinha para mim? Aquele que não foi amado de Deus, ele despreza a bênção de Deus. Uma qualquer serviria para ele, enquanto o outro não, ele quer toda a bênção de Deus, porque é importante. Deus escolhe a quem quer fazer o bem. Duas crianças gêmeas, uma escolhida e outra preterida. Deus amou Jacó e Deus aborreceu-se de Esaú. Por quê? Porque ele é soberano. Ele não é obrigado a amar. Você é obrigado a amar as pessoas? Você é obrigado a amar os outros e vai ter que chegar e carregar no colo? Não. Deus, ele manda você amar as pessoas, mas Deus, ele não é obrigado a amar. O homem está tão profundamente imergido na sua sujeira, acostumado à imundície do seu coração, que não percebe a sua própria condição natural. Ele faz o mal porque está acostumado a fazer o mal. Ele tem que aprender a fazer o bem. Sem o agir de Deus para a salvação do homem, o homem nem ao menos sentiria necessidade de ser salvo. Ser salvo de quê? Eu não estou morrendo. Eu não preciso de Deus para nada. Ele se perderia como consequência natural da sua existência pervertida. Quer ver uma coisa? Lá em Jeremias 13:23 diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas?
Então poderíeis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Olha, irmão, se Deus não agir em nós, nós nos encaminhamos para... Se Deus não agir em nós, nos encaminhamos para o bem e regenerar... Eu me baguncei na minha escrita aqui. Se Deus não agir em nós, nos encaminhando para o bem e regenerando o nosso coração, naturalmente faríamos todo o mal e encaminharíamos para a nossa própria destruição, como resultado das nossas atitudes más e das nossas escolhas. Por nós nunca mudaríamos as nossas manchas. Sabe por quê? Porque estamos acostumados a elas. A gente não vê. Você acha que aquele cara que trabalha lá na oficina, que passa o dia todo cheio de graxa, que ele sente o cheiro ruim da graxa? Você acha que aquela pessoa que trabalha lá, carregando lixo, toda suja, que ela mesma sente a sujeira, sente o cheiro, ele acostuma com a sujeira, a ser um homem com o seu pecado. Mas Deus amolece o coração daqueles que quer salvar e mantém endurecido o coração daqueles que ele decidiu não salvar. Veja a história de Faraó, ao qual Deus endureceu o coração para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Em Êxodo 7, 3 e 5 diz: Faraó não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com manifestações de julgamento, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Veja que para revelar a sua soberania, Deus endureceu o coração de Faraó. E ele Faraó fazia o que achava que era o certo em ser duro, mas os seus atos eram em resposta da ação de Deus na sua vida. Deus o estava guiando e deixando que ele caminhasse para a sua própria destruição. Em Mateus 13, nós vimos a parábola do semeador. A gente vê lá, o semeador saiu a semear, mas os discípulos chegam: Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas? E pouca gente para prestar atenção à resposta de Jesus, ao que respondeu Jesus. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Nesse texto, Jesus deixa clara a sua escolha de dar a alguns o entendimento para a salvação e recusa dá-lo a outros para que não se convertam, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Ele mostra que decidiu salvar uns e decidiu não salvar os outros. Por mais dura que seja, essa é a realidade, essa é a verdade. Vimos em Romanos que Deus endureceu o coração pervertido dos homens para que não dessem créditos à verdade e praticassem coisas inconvenientes, que virassem as costas para Deus e, em consequência dos seus atos, recebessem a merecida punição dos seus atos. Deus então deixou que caminhassem para a sua própria destruição. Aqui no texto de Daniel, quanto ao rei Nabucodonosor, Deus, que decidira humilhá-lo, também de antemão decidiu que, logo que ele reconhecesse a soberania, Deus o traria de volta ao trono. Quanto foi dito, que se deixasse a cepa da árvore, com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que Deus reina. Deus disse: eu vou te humilhar, depois eu vou trazer você de volta. Mas se reconhecer a minha soberania, nós temos de reconhecer, meus irmãos, que nós somos privilegiados. Se você pode dizer: eu tenho Cristo no coração, eu creio em Cristo, eu sou do Senhor, eu consigo obedecer, nem mesmo que não seja totalmente, mas em parte, é porque Deus decidiu te salvar. Se você é capaz de se arrepender, se você tem consciência do pecado, tem tristeza quando peca, é porque o Espírito Santo está agindo em você. Você é um privilegiado. Porque os que estão lá fora, eles não estão nem aí. Se sujam, se levantam e sujam de novo. Deus abriu os nossos ouvidos e por isso nós devemos, então, agradecer a Deus. Se nós cremos no Evangelho, se temos a palavra de Deus, isso mostra que o soberano Deus, ele resolveu, então, nos dar a salvação. Em terceiro lugar, nós veremos que Deus, ele tem um propósito em tudo que faz. Deus, ele não faz as coisas por acaso. Veja, eu vou ler só parte do texto do versículo 17, diz: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio. Versículo 25,
passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino. E lá embaixo, Nabucodonosor disse: eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei o que vi. Então veja, meus irmãos, que eu posso dizer assim: eu não sei o que Deus quer, eu não entendo o que está se passando comigo, eu não sei por que essa situação, mas se Deus fez isso comigo, é porque Ele tem algo, Ele tem um propósito, Ele tem algo para mim. Essa deveria ser a conclusão mais correta para todo crente ao estudar Romanos 8, 28, quando diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu já citei aqui uma senhora que era membro da terceira igreja de Ceilândia. Ela era a única crente da família. E a irmã, ela descobriu um câncer. Deus a manteve com câncer por 5 anos. E durante 5 anos, os irmãos iam à casa dela para fazer culto, e os filhos, por causa dela, acabavam assistindo. E as pessoas a visitavam e oravam, e liam a Bíblia, e a família assistia. Durante esses 5 anos, a família foi aproximando da igreja, e quando ela se converteu, os filhos tinham se convertido e parte da família também. E ela morreu de câncer. Deus não a curou, mas o que é mais importante? A salvação dos filhos ou que ela vivesse mais 5, 10, 15, 20 anos? Então, o soberano, ele permitiu que uma mulher crente sofresse com câncer e morresse com câncer para salvar a família. Nós temos que entender que se Deus ele tem algo maior para nós. E o que é melhor? Viver nesse mundo com saúde e paz ou ver todos os meus seguindo o Senhor? Eu digo que eu daria minha vida para que o meu filho tivesse aqui, o meu filho mais velho, seguindo ao Senhor. Então, para mim, se Deus permitisse que eu passasse por uma doença para atrair o meu filho, eu morreria feliz, porque meu filho estaria sendo preparado por Deus para ir para a glória. Então, se Deus permite qualquer coisa na minha vida, é porque Deus tem um propósito. Quando nós estudamos a Bíblia, percebemos Deus arquitetando a história de modo inteligente, e cuidando em fazer as coisas para que aconteça tudo da forma que Ele predeterminou para que o propósito dele se cumpra. Lá em Gênesis 15, nós vimos Deus dar uma visão a Abraão e dizendo que ele seria pai de uma grande nação e que os descendentes dele iriam lá para o Egito. E depois Deus tiraria de lá. O tempo passou, o neto de Abraão teve 12 filhos. Um dele era amado do pai e tinha então a inveja e o ódio dos seus irmãos. O venderam como escravos. Ele foi levado para o Egito, ficou preso durante anos e se tornou então autoridade lá no Egito. Jacó enviou seus filhos para comprar alimento do próprio irmão, sem saber. E mais tarde, depois de descoberto, José lhes disse que tudo o que aconteceu fora da vontade de Deus para a preservação do seu povo. José entendeu, veja bem, ele disse: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Olha a compreensão de Daniel. Ele entendeu que todas as coisas estão na mão do Deus que controla a história. Lá em Gênesis 3,15, Deus promete que nascerá o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo passa, várias coisas acontecem, profetas avisam do nascimento desse menino, e ele nasceu, viveu e morreu, cumpriu a missão, tudo planejado e executado por Deus. Tudo revelando o propósito predeterminado de Deus para fazer então a salvação chegar a mim e a você. Os acontecimentos ocorridos na vida de Nabucodonosor também não foram sem propósito. Foi a fim de que conheça os viventes da terra que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Deus foi no homem mais poderoso e botou esse homem de joelho diante dele. Para quê? Nabucodonosor não tinha feito no capítulo 3, os 3 jovens que serviam a Deus de joelho, queria que ele ajoelhasse diante de uma estátua, pois Deus foi lá e pegou Nabucodonosor e colocou ele de joelho diante dele, a fim de reconhecer que tem um Deus lá no céu, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos. Então Deus quis que o maior dos homens da época se curvasse diante dele e todos tivessem conhecimento disso.
Isso mostra, irmãos, que tudo que diz respeito à tua vida, assim como a vida de todos os homens, todas as situações, sejam agradáveis ou desagradáveis, elas fazem parte do plano de Deus e nada acontecerá fora dos propósitos de Deus. O soberano tem tudo nas suas mãos e nada foge ao seu controle. Uma vez eu vi um padre dizendo o seguinte: quando uma pessoa morre de doença, sim, está no controle de Deus. Ela vai estar lá doente, as pessoas vão acostumando até que morre. Mas quando é um acidente, não, aí não está no controle de Deus. Não, irmãos, está errado. Até os acidentes estão de acordo, dentro do controle de Deus. A gente pode não entender. A gente pode não saber o porquê. Talvez um dia Deus nos explique, se Ele quiser. Porque Ele também não deve explicação para nós. Se o plano de Deus é atrair, é agir, e Ele ser glorificado, isso vai acontecer, a gente deve entender. Mas em quarto lugar, irmãos, nós vamos ver que Deus ele exige arrependimento de quem é arrogante. Daniel vira para o rei e diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus também não tem prazer em humilhar ninguém. Mas Deus não deixará que as pessoas sejam arrogantes, para que elas se achem melhor do que Deus, ou que tem mais autoridade do que os outros e pode pisar nos outros. Na sua misericórdia, Deus sempre avisa ao ímpio das consequências dos seus atos, para que essa pessoa então mude o seu modo de agir. Veja que quando Nabucodonosor, Deus fez isso. Deus mandou o recado, avisou para ele, e esperou quase um ano para que ele então reconhecesse. Não foi de supetão. Como confirmamos, Deus exige arrependimento. Ele não permite que suas criaturas ajam com arrogância por muito tempo, sem que as quebrante e faça reconhecer a grandeza dele. Lembra do rico da parábola lá de Jesus? O fazendeiro que colheu aquele monte de coisas, encheu lá os seus celeiros e disse: alma, come e bebe, porque tem fartura. O que Deus disse para ele? Louco, esta noite morrerás. E ele morreu. Ele não reconheceu que Deus foi o provedor que lhe deu condições para colher tanto e para poder fazer os celeiros daquele tamanho. Por isso foi humilhado e morreu. O outro texto lá de Ezequiel é um pouquinho longo, gostaria que vocês prestassem atenção. Ezequiel 18, 23 a 32. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo? Ouve, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os meus caminhos que são, não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. A sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas cometendo o ímpio a sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará esse a sua alma em vida. Então Deus está dizendo aqui, o que eu quero é que o ímpio se arrependa do seu pecado. Por isso que Deus manda a gente pregar o evangelho. O homem, na sua dureza do coração, se mantém distante do Senhor. Foi isso que Daniel aconselhou ao rei: se arrependa dos seus atos. O rei teve muito tempo para refletir dos seus atos, mas não tendo dado ouvido, ele foi humilhado por Deus. Ele não louvou a Deus, não reconheceu a grandeza de Deus. E agora, meus irmãos, devemos olhar para a nossa vida. Sabemos o quão mal somos. Nós sabemos que somos tendenciosos para fazer aquelas coisas que Deus detesta. Que temos o conhecimento do investimento de Deus em nós, a ponto dele dar a vida do seu próprio Filho por nós. Vamos viver desse jeito, sem mudança? Nós vimos que Deus ele exige arrependimento. Deus avisa. Deus manda seus mensageiros para nos alertar dos nossos erros. Ele já nos deu a sua palavra. Ele nos dá a liberdade para lermos ela todos os dias, até quando nós vamos continuar do nosso modo que vivemos. Então, meus irmãos, esse estudo tratou a respeito da soberania de Deus.
Deus é soberano sobre toda a criação. Nós vimos aqui que Deus pode humilhar, tanto como pode exaltar a quem Ele quiser. Se Deus fizer o seu amigo, o seu irmão da igreja enriquecer e você for para a miséria, Deus ele pode fazer isso. Ele pode mover o coração dos seus para fazer o bem, ou pode fazer os ímpios fazer o mal. Deus ele tem propósito em tudo que faz. Nada do que ele fizer vai ser por acaso. E por fim, Deus exige arrependimento do arrogante. Irmãos, Deus é soberano sobre tudo e todos. Reconhecer essa verdade é imprescindível para um relacionamento saudável entre nós e Deus. Quem se recusa a aceitar essa verdade paga caro. Você vai querer pagar esse preço? Viver sob essa soberania divina é uma grande bênção, pois Deus deseja o nosso bem e faz tudo para que vivamos do melhor modo possível, fazendo com que tudo aconteça conosco e que se torne então bênção para a nossa vida. Reconheçamos, pois, a sua soberania e nos quebrantemos diante dele, reconhecendo que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele manda e nós obedecemos. Então, meus irmãos, o capítulo 4 de Daniel, ele nos ensina a soberania de Deus. Você reconhece que Deus é soberano? Ele pode fazer na tua vida o que ele quiser. Porque a maioria das pessoas, elas falam assim, Deus é soberano. Mas quando Deus ele quer uma coisa que eu não quero, eu não me disponho a obedecer. Quando Deus exige de mim algo que eu não quero, eu viro as costas e eu me rebelo contra Deus. Então que você leia de novo o capítulo 4 de Daniel, para que você aprenda que Deus é soberano e que ele vai fazer na tua vida o que ele quiser. E você tem que aprender com amor, amando a Deus, aceitar aquilo que Deus quer para a tua vida. Amém?